Bom dia, Gabriel. Bom dia. Vou fazer algumas perguntinhas para você, como líder, né? Como você descreveria o seu estilo de liderança? Ele mudou ao longo da sua carreira? Bom, meu estilo de liderança hoje eu diria que ele é um pouco mais equilibrado, né? No começo da minha liderança, quando eu comecei a cuidar de pessoas e processos, eu diria que eu era um pouco exagerado num ponto. Talvez por imaturidade e o fato de muitas vezes ter que aprender muita coisa, porque o caminho da liderança é isso, a gente está sempre aprendendo, né? E muitas vezes é um caminho solitário, então muitas vezes você aprende com os erros. Então hoje eu diria que é um estilo de liderança um pouco mais equilibrado. Eu busco ser um pouco mais prudente, né, nas decisões que eu vou tomar ou nas coisas que eu tenho a dizer, exatamente por ter tido experiências e ter amadurecido nessa parte aí. Interessante. Falando em mudanças, deve ter enfrentado algumas situações bem desafiadoras, né? Sim, algumas situações ao longo do tempo, e faz parte desse amadurecimento, né? São situações que naquele momento a gente muitas vezes não consegue uma saída, né? Muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões que nos deixam desconfortáveis, mas que no final das contas a gente sabe que faz parte do processo. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou como líder e como lidou com isso? O maior desafio? Foi ter que muitas vezes cortar pessoas que eu gostava demais. Eu diria que muitas vezes o erro nem era do liderado, muitas vezes o erro era do processo, do time, da empresa que eu estava. Talvez eu tive que tomar essa decisão por ser a decisão melhor para o time naquele momento, né? Ter que sacrificar muitas vezes um talento, alguém que era promissor, mas que não se encaixava naquele momento ali, sabe? Você muitas vezes ter um time cheio de estrela e você não conseguir ganhar o campeonato. E você muitas vezes ter que... Esse talvez tenha sido os momentos mais desafiadores para mim foram esses. Momentos que eu tive que cortar pessoas que eu sei que se dariam muito bem ali, mas não naquele momento. Uau! Lidar com isso deve ter exigido algumas qualidades bem específicas. Quais você considera essenciais em um líder de hoje? E tem alguém que você já trabalhou ou conheceu que exemplifica bem isso? Bom, tá. Pessoas e qualidades, vamos lá. Uma qualidade que eu acredito que é muito importante para quem vai liderar pessoas é ser humilde. Uma hora ele tem que ser humilde. Porque a posição, muitas vezes, ela te cega para muita coisa. Eu comecei a liderar pessoas com 15 anos de idade. E muitas vezes eu liderava pessoas até mais velhas do que eu. E isso, muitas vezes, te deixa cego para algumas coisas. Porque as pessoas, muitas vezes, te cercam e, muitas vezes, buscando o benefício próprio. Muitas vezes, te elogiam demais e ninguém te corrige. E isso acaba te deixando cego. Então, acho que uma grande qualidade que um líder tem que ter é a humildade. Muitas vezes, dar um passo para trás e falar, olha, isso aqui não é real, é a perspectiva que as pessoas têm e eu realmente não sou tudo isso, eu preciso aprender. E aí, até pegando um gancho nessa segunda pergunta que você fez, no momento atual que eu estou vivendo hoje, aqui no Grupo ID, eu tenho lidado com pessoas, mas tratando de lideranças, a gente tem 3 sócios aqui, né? O Luciano, o Leonardo e o Wesley. E são 3 sócios que se complementam, né? Nas qualidades e nos defeitos. Então eu posso dizer que hoje eu estou trabalhando com pessoas que eu realmente admiro e que eu tenho aprendido muito. Em outros momentos eu estava muito solitário, muitas vezes nessa posição de liderança, mas com certeza com esses 3 eu aprendi mais. Não só naquele momento em que eu sinto que eu converso com eles, mas nas decisões que eles tomam, nas decisões que eles deixam de tomar, nas coisas que são faladas e no rumo que as coisas estão. Eu aprendo demais com eles, sem dúvida nenhuma. Bom, o que você faz para manter a sua equipe motivada no dia a dia? E como lida com os conflitos entre membros de equipe? Bom, para manter a equipe unida, eu acho que tudo depende de uma cultura forte. Tudo começa na liderança, cultura forte. Se você não tem uma cultura forte dentro da equipe, cada um vai fazer o que quer.
Então tudo começa com uma cultura forte. Uma cultura forte ela começa com clareza, ela começa com valores bem definidos. E se você não tem isso, você não sabe para onde você vai. E se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho que você tomar vai servir. Então eu acho que para uma equipe ela continuar motivada, ela precisa ter uma cultura forte. Por exemplo, a gente adotou agora, recentemente um método de trabalho e produção aqui, onde a gente delegou responsabilidades a algumas pessoas, né? E ontem eu recebi um feedback desses membros da equipe e também dos nossos clientes, que é um feedback que, assim, abre aspas, o que a gente ouviu. Em todos os anos de empresa, eu acredito que esse seja o momento que a gente mais conseguiu se desenvolver. Então, assim, manter a equipe unida tem a ver com uma cultura forte, acima de todas as coisas, né? E isso começa da liderança. Agora, sobre conflitos entre membros, eu acho que essa própria cultura forte já reflete nesses conflitos. O conflito ele só existe porque não se sabe exatamente como fazer ou o que fazer, ou talvez exista uma comunicação um pouco assertiva, e a melhor forma de lidar com esses conflitos é trabalhar com a verdade sempre, né? Eu já não sou mais aquele cara tanto para um lado quanto para o outro, como eu falei no começo, eu busco ser um cara equilibrado. Então, diante de um conflito, eu busco entender os dois lados e busco ser o mais justo possível e o mais prudente possível em qualquer decisão. Com certeza. E olhando para quem está começando agora, que conselho você daria para alguém que quer se tornar um bom líder no futuro? Esteja perto de boas pessoas, sem dúvida nenhuma. Não se isole, busque referências, esteja perto de boas pessoas. Estar perto de boas pessoas não é necessariamente bons líderes, mas boas pessoas. As maiores e as melhores decisões que eu tomei, eu não aprendi com bons líderes, eu aprendi com boas pessoas. Porque no final das contas, a liderança é você entender de gente. Eu sempre falo, né, os meus amigos, os sócios, eles até brincam comigo, porque eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu entendo de gente. Hoje eu trabalho num grupo que trabalha principalmente em mídias digitais e a gente trabalha performance, então a gente está lidando com a empresa das pessoas, a gente administra a empresa das pessoas. E eu não sou o cara bom do computador, eu não sou o cara bom de edição, não sou o cara bom de captação, eu sou bom de gente. Então, eu sendo bom de gente, eu consigo trazer para o meu time pessoas que são boas naquilo que eu preciso. Importantíssimo. Então, se hoje eu consigo metrificar de uma maneira muito mais profissional e assertiva as coisas que a gente faz, é porque eu sou bom de gente. Então, assim, esteja perto de boas pessoas. Você vai ser um bom líder quando você estiver perto de boas pessoas. E sempre lembrando que um bom líder, ele carrega muitas cicatrizes, né? Então, um bom líder, ele não se torna um bom líder só porque ele nasceu daquela maneira. É um caminho que, se fosse fácil, todo mundo trilharia. Tem que procurar ir se desenvolvendo também, né? Exatamente. Um bom líder, ele carrega muitas cicatrizes ao longo do caminho, sempre aprende com os erros e com os acertos. Mas se eu pudesse dar um conselho para quem quer ser um bom líder, esteja próximo de boas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, seja obcecado por isso. É essencial. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Busque ser obcecado por isso. Porque a gente falar sobre liderança é muito importante, mas a liderança na prática ela é brutal. Um líder bom, ele é um líder que ele sabe se posicionar e ele se cerca em todos. Exatamente isso. Gabriel, agradeço pelo seu espaço, por você ter concedido essa entrevista com a gente, esclarecedora. Eu que agradeço. E também deixar um exemplo de ser um bom líder, né? De inspirar pessoas. Obrigado. Nessa gestão de pessoas. Obrigado. Né? O privilégio é meu. O privilégio é meu e vamos aí. Se precisar, a gente tá aí. Tá joia. Muito obrigada. Obrigado.